pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo de aula de Geografia. Nosso tema de hoje, BRICS. Quem fala aqui é o professor Nivaldo Carati Júnior, Geografia, temas da segunda série, né? Primeiramente, BRICS é um acrônimo, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vocês querem saber o que é esse bloco econômico? Vocês querem saber como surgiu essa reunião de países tão diferentes entre si? Venha comigo para a gente poder aprender isso na aula de hoje, tá bom? A origem dos BRICS se deu numa reunião chamada de Fórum IBAS, lá em 2003. Índia, Brasil e África do Sul se reuniram em 2003, no contexto da época, logo após o Brasil ter adquirido uma posição de status um pouco melhor dentro da OMC nas negociações. Desse Fórum IBAS surgiu uma necessidade de criar um bloco econômico que trouxesse os países emergentes para uma discussão internacional. Essa coordenação entre esses países fez com que logo depois surgisse o acordo BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, ainda sem África do Sul presente, né? Iniciou de maneira informal em 2006, na reunião de trabalho, dentro de uma reunião da Agência da Assembleia Geral da ONU, né? Nessa reunião em que os presidentes e as lideranças desses países resolveram criar um acordo mútuo para que houvesse crescimento econômico de ambas as partes, né? Desde 2009, os chefes de Estado e de governo se reúnem sempre anualmente, né? E essas reuniões acontecem para que estabeleça-se acordos e se revise os acordos que foram tratados, né? A última que aconteceu foi no ano passado aqui no Brasil, em 2019, com o logo que está logo aí abaixo. Contexto da OMC e do FMI, né? O Brasil conseguiu um papel diferenciado, como eu disse na tela anterior, dentro da OMC, após a quitação da dívida externa com o FMI. Isso trouxe ao Brasil um papel muito diferenciado de articulador e negociador para levar as reivindicações dos países emergentes dentro da OMC. Aí o Brasil também torna-se de tomador de empréstimos a credor do FMI. Então ele trouxe essa circunstância para ajudar os países em desenvolvimento crescente nessa discussão. O Brasil liderou a criação do G20 na OMC, grupo desses países emergentes que se destacavam na economia crescente do século XXI. Contextos internacionais. Primeiramente, tem que perceber o parâmetro do que estava acontecendo no mundo na transição do século XX para o século XXI. Um crescimento muito importante da economia dos Estados Unidos, que continuava crescente, né? A União Europeia se consolidando como bloco econômico de modelo e padrão para o mundo. O crescimento da economia japonesa e também dos tigres asiáticos, né? E agora, a criação do grupo dos países emergentes, o que nós estamos crescendo, querendo tomar espaço também nesse mercado global. Semelhança entre os membros do BRICS, né? São países que têm, então, a classificação de terem sido chamados de terceiro e segundo mundo. Olha, dica, não existe essa classificação mais, não usem, por favor, não usem. Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, ou até aqueles mais pobres, subdesenvolvidos, em relação à industrialização ou não. Não use mais a categoria de país de primeiro mundo, nem segundo mundo, nem terceiro mundo. Terceiro mundo é os pobrezinhos, que hoje são os em desenvolvimento, ou os que estão em desenvolvimento se industrializando. Os classificados como segundo mundo eram na época da Guerra Fria, do bloco soviético, dos países socialistas, né? Que não usa-se mais essa classificação, tá? E há semelhança entre eles também. Grandes tensões territoriais, Brasil, Rússia, Índia e China são os países maiores do mundo, né? Entre os 5 maiores do mundo que estão presentes, só perde para o Canadá e para os Estados Unidos, né? Que estão na classificação entre os 5 também, né? Grandes populações imensas, grandes fornecedores e produtores de matérias-primas, minerais e agrícolas. Países com industrialização em crescimento, potencialmente grandes consumidores também, e sua liderança nos seus continentes e nos seus subcontinentes também, tá bom? Contextos atuais dos BRICS, né? Atualmente os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, isso é muita coisa, né? Formando um grupo de países que mais cresce no planeta. Além disso, representa 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e de maior poder de consumo do mundo. Destaca-se também pela sua abundância de riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para poder explorá-las, né? Além de fazer uma oposição à União Europeia e aos Estados Unidos, que detêm boa parte das patentes da riqueza do comércio mundial. Acordos vigentes dentro do BRICS, né?
Quais são esses acordos? Acordos que prevê redução gradativa de barreiras alfandegárias, que permite a maior fluidez de importação e exportação entre os países, né? A prioridade de comércio é sempre clara, né? As trocas de tecnologias de ajuda mútua entre eles, né? Já aconteceu isso entre Brasil e China, Brasil e Índia, Brasil e África do Sul. Possível livre circulação entre membros, né? Com acordos que vão ser colocados para o futuro ainda. A articulação com outros blocos regionais presentes no Mercosul, dentro do contexto do Brasil, a ASEAN, dentro dos países do Sudeste Asiático, né? A APEC, dentro do contexto do que é a APEC, que é Asia Pacific Economic Cooperation, que tem o Pacífico como centralidade, em que a Rússia e a China fazem parte, né? E o SADC, que é o bloco econômico que contém a grande liderança da África do Sul, né? Na área econômica, a criação de banco NDB, novo banco de desenvolvimento entre os países, possibilitará a criação de um fundo de investimento para sustentar esses países em crescimento, para que tenham conjuntamente uma fonte de recursos a ser utilizada e também potencializando outros países que são tão emergentes como, por exemplo, o México, como, por exemplo, a Argentina, a Nigéria, que poderão agregar e usufruir desses valores também. Aqui são nossas fontes dessa aula de hoje, né? O site do Itamaraty, para quem quiser conferir as informações aí, né? O site do Brasil Escola também, para quem quiser conferir as informações presentes. Tudo bem? E terminamos nossa aula por aqui, pessoal. Um grande abraço para vocês todos aí, tá bom?